E aí pessoal, beleza? Deixa eu explicar rapidinho o que tá acontecendo aqui. Como vocês sabem, eu sou um cara apaixonado por comédia. Eu adoro fazer stand-up, eu adoro estudar sobre comédia, aprender coisas novas, estudar a história da comédia. Se você me segue nas redes sociais, Twitter ou Instagram, Havok Miranda, você sabe que eu tenho feito uma coisa chamada Curiosidades da Comédia. Resumindo basicamente o que é, eu conto curiosidades da comédia que talvez você não conheça. Histórias sobre o passado da comédia, comediantes famosos, coisas que a maior parte das pessoas talvez não tenha tempo de pesquisar, eu faço isso. Vários amigos meus, Estevam Nabote, Maurício Meirelles, Hudson Victor, Guilherme Júnior, viraram pra mim e falaram tipo, mano, por que tu não faz isso no YouTube, em vídeo? E eu respondi, obviamente, nem fudeu. Mas aí eu pensei a respeito e, sabe, o que custa? Então, bem-vindos aqui ao primeiro episódio de Curiosidades da Comédia. Nesse primeiro episódio eu já quero perguntar pra vocês, vocês já ouviram falar em Dick Gregory? I hate to see any baseball player having troubles. That is the only sport in the world where a Negro can shake a stick at a white man and won't start no rise. Sempre quando pensamos em comediantes negros, nós pensamos em Richard Pryor, que foi um cara que expandiu todos os limites, em Chris Rock, com suas críticas totalmente incisivas, ou em Bill Cosby por... Mas aqui no Brasil eu ouço muito pouco falar do Dick Gregory, até entre as pessoas que gostam de falar sobre o assunto. E ele foi um dos comediantes mais importantes da história. Dick Gregory nasceu em 12 de outubro de 1932 em Washington e foi um dos pioneiros a fazer comédia stand-up. Além de ser um grande comediante, ele também foi um grande apoiador da luta feminista e dos direitos civis americanos. Quando a gente pensa em comédia transgressora ou em comediante transgressor, de primeira já vem o Lenny Bruce na nossa cabeça, né? Porém, muitos historiadores afirmam que o Dick Gregory foi o comediante mais agredido, aplaudido e o que foi preso mais vezes da história. Já cuspiram nele, espancaram o cara, meu Deus, deram um tiro na perna dele. O cara foi engajado politicamente como nenhum outro comediante foi, talvez como nenhum outro comediante será. Ele era brother do Martin Luther King, de Malcolm X. Inclusive, ele já chegou a se candidatar a presidente dos Estados Unidos. E na história inteira do país, apenas ele e Barack Obama foram os dois únicos negros que chegaram nas finais. O cara não era pouca coisa. Pra vocês terem uma noção, a primeira aparição dele em rede nacional foi fazendo stand-up no Tonight Show em 1962. Nessa época, quando artistas brancos iam no programa, eles iam lá, eles dançavam, cantavam, faziam seu número, depois eles iam até o sofá e sentavam junto do apresentador pra bater um papo, conversar, sabe, divulgar o produto deles. Porém, artistas negros, no geral, quando iam se apresentar no Tonight Show, eles não podiam sentar no sofá, eles faziam seu número, depois metiam o pé e iam embora. Quando Dick Gregory foi convidado pra se apresentar no Tonight Show, ele falou que só iria se no final da apresentação ele pudesse ir até o sofá, sentar-se lá pra ficar batendo um papo com Jack Paar, que era o apresentador na época. Igual os artistas brancos faziam. Gente, o Tonight Show talvez seja um dos maiores produtos de comédia da humanidade. Ele é um dos talk shows de maiores audiências no planeta. Quando te convidam pro Tonight Show, tu não faz exigências, mano. Eu só falei isso pra vocês terem uma noção da confiança que ele tinha na qualidade da comédia que produzia. E sim, naquela época tinham outros comediantes negros que se apresentavam, tá? Tinha o Red Fox, tinha o Slap White, tinham vários deles. Só que o Dick Gregory foi o primeiro comediante a transitar entre o público branco e o negro, fazendo piadas, rindo dos preconceituosos, rindo dos preconceitos, dos problemas da sociedade, as coisas que ele vivia. E tendo sucesso nessa comédia naquela época, deu um poder enorme pra ele pra conseguir virar um ativista político, um ativista dos direitos civis. Não apenas em palco, tá? Tem uma história muito famosa dele, que ele tava em uma lanchonete no sul dos Estados Unidos, sentado lá, chegou a garçonete e falou pra ele: olha, já vou avisando que nós não servimos pessoas de cor aqui. E ele olhou pra ela e falou: que bom, porque eu não como pessoas de cor. Agora me traz uma galinha. Three boys walk in, Ku Klux Klan. Nigga, what are you doing in this restaurant? Come in to eat. Well, whatever you do to that chicken, we're gonna do to you. And so the fact it was a whole chicken, so I said, I just parted it and kissed this butt and say, line up. Uma pessoa que o Dick Gregory sempre agradeceu foi o Hugh Hefner, sim, o dono da Playboy. Porque nos anos 60, quando tinha aquela divisão racial absurda, era praticamente impossível achar um lugar onde brancos frequentassem sua maioria que permitissem que um negro subisse no palco para falar com uma plateia. Se você fosse um artista negro nos anos 60, você podia ir no palco, cantar e dançar, mas nunca falar. Aquela sociedade não permitia, não confiava que negros pudessem ser inteligentes e falarem para uma plateia. Inclusive, se você fosse negro e se apresentasse em público, você tinha que entrar e sair pela porta dos fundos. Você não podia entrar pela mesma porta que o resto dos artistas iam, ou a plateia, nada disso. E foi o Hugh Hefner, em seus famosos clubes Playboy, onde ele dava várias festas, e tinha vários shows de, não só de stripper, mas tinha vários shows de entretenimento, Frank Sinatra, Bob Dylan, vários artistas grandes passavam por lá. Foi esse Hugh Hefner que decidiu que os artistas negros iam receber a mesma quantidade que os artistas brancos, iam ser tratados igualmente. Isso é uma coisa interessante.
interessante, né, cara? Poucas pessoas sabem. Tem uma história engraçada que uma vez o Hugh Hefner abriu um clube da Playboy em Nova Orleans. A franquia dele começou a se expandir por todos os Estados Unidos. Em Nova Orleans, os sócios daquele clube, os gerentes e tudo mais, não estavam deixando negros entrarem no clube. O Hugh deu um esporro, mas judicialmente, legalmente falando, ele não poderia interferir nas atitudes dos caras de lá. Então sabe o que ele fez? Ele comprou o clube de volta. Ah, são assim as regras de vocês? Beleza. Eu compro de volta. E só pra vocês terem uma noçãozinha da ousadia, da audácia do Hugh Hefner, o Hugh colocou uma mulher negra como a capa da Playboy em 1965. Sabe quando foi que outra revista de sucesso, no caso Sports Illustrated, foi colocar uma mulher negra na capa? Hugh colocou em 65, o segundo cara só em 94. Só quase 30 anos depois foi ter uma segunda mulher negra na capa. É só pra vocês entenderem como não foi qualquer coisa simplesmente deixar negros serem tratados iguais em clubes ou colocar mulheres negras na capa. Falando em clube Playboy, tem uma história muito curiosa sobre a primeira apresentação do Dick em um clube Playboy. O Hugh chegou e chamou ele pra se apresentar, né? E no dia tava tendo uma nevasca absurda, que ele ficou horas e horas e horas preso no ônibus. Não tava conseguindo chegar no show. O tamanho era nevasca, a neve que tava estragando a porra toda. E a todo momento, durante a viagem do ônibus, o Dick tava pensando, tipo, cara, se eu não chegar nesse show, ferrou, cara. Porque vamos falar que crioulos não são confiáveis, vamos falar que não dá pra confiar em preto, cara. Vamos falar que preto é... Quando ele finalmente chegou, mega atrasado pro show, o gerente impediu ele de subir no palco. O gerente falou que não queria ele no palco porque... sei lá, pelo bem dele. Ele ficou transtornado depois de tudo que passou. Ele empurrou o gerente e subiu no palco assim mesmo. Assim que ele pegou o microfone, um heckler na plateia chamou ele de crioulo. Pra você que não conhece a palavra heckler, é basicamente alguém na plateia atrapalhando o cara que tá se apresentando, sabe? Ou gritando alguma coisa, ou falando junto, sabe? Atrapalhando o show. Ele subiu no palco, esse arrombado gritou crioulo, e agora? Ele gelou no palco, mas respirou fundo, virou pro cara e falou que cada vez que alguém chamasse ele na plateia de crioulo, ele iria ganhar $50 da casa. Então, numa interação de plateia, ele ficou meio que forçando as pessoas de formas engraçadas a falar a palavra crioulo. Tipo, incentivando a plateia a falar isso. Uma das piadas que ele falou naquele momento que conquistou a plateia foi que ele iria abrir um restaurante chamado Crioulo. Então, cada vez que alguém usasse essa palavra, seria só merchandising de graça pra ele. Eles adoraram o estilo do cara. E, tipo assim, foi um dos melhores shows que ele já fez na vida. I was honest, I wasn't disrespectful, I wasn't mean, I wasn't bitter. And from that, Hefner brought me back for 2 weeks. That was the first time in the history that a Negro comedian had been booked in a white nightclub. Foi a partir dessa apresentação, em 1964, que a revista popular Newsweek falou que a época do Jim Crow na comédia acabou, insinuando que a segregação na comédia tinha acabado. A carreira dele decolou de uma forma tão alta na sociedade que ele inclusive teve que dar mais atenção ao ativismo político e não à comédia. É porque naquela época a maior parte das celebridades negras de Hollywood não iam nas manifestações dos direitos civis, com medo de perder o público branco, sabe? Então Dick percebeu que ele tinha que fazer a diferença. A presença dele nas manifestações era primordial para o sucesso delas. Não apenas por ele ser um comediante engraçado que fala sobre essas coisas, mas pelo que ele representa de verdade. A figura dele nessas manifestações podia realmente salvar vidas. Dick Gregory foi um artista espetacular, cara, em todos os sentidos da palavra. Ele realmente era um sujeito que lutava contra o sistema. Ele deu margem para surgirem vários artistas negros que eu e você adoramos, cara. Richard Pryor, Chris Rock, Eddie Murphy, Dave Chappelle, Trevor Noah, Cedric the Entertainer. Caramba, eu podia ficar o dia todo aqui falando. Ele ajudou a moldar a cabeça de muitos comediantes. Lenny Bruce, cara. Porra, George Carlin. John Lennon escreveu a música Imagine por causa de um livro que o Dick Gregory tinha dado pra ele. Infelizmente, fazem 2 anos, em 19 de agosto, que o Sr. Dick Gregory veio a falecer. Morreu aos 84 anos e era uma época que ele estava até voltando a fazer alguns shows de stand-up e tudo mais. Então eu decidi fazer esse vídeo daqui, fazer o primeiro Curiosidade da Comédia sobre ele, exatamente como uma forma de tributo, já que, infelizmente, aqui no Brasil, eu realmente nunca vi ninguém falando dele, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto novo aqui no meu canal, mesmo não sendo um projeto de comédia e sim sobre comédia. Mas eu espero que vocês gostem e fiquem ansiosos pros próximos, tá bom? Me sigam no meu Twitter e no meu Instagram, Havok Miranda. Dê uma olhada nos outros vídeos de comédia do canal. E muito obrigado de verdade pela presença de vocês aqui hoje. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, hein?